Olá! Hoje vamos concluir o capítulo 44. Então ele falou em voz alta: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Prisco sentiu um arrepio horrível percorrer-lhe pela carne, e seu cavalo assustou-se com o aperto de suas mãos. Está ele implorando a seu Deus? Perguntava Prisco a si mesmo, na trovejante confusão de sua mente. Por que devem os deuses perdoar? E a quem devem perdoar? A mim? Ao povo? Aos carrascos? Que loucura é esta? Por que deve qualquer homem perdoar seus inimigos ou implorar aos deuses que os perdoem, quando está sofrendo agonias e tem a morte sobre si? O jovem soldado desejava que as trevas descessem sobre ele, que pudesse desmaiar e nada mais ver. Mas a luz horrenda atravessava suas pálpebras e ele levantou a cabeça, afastando-a do pescoço do cavalo, e foi compelido a ver. Os carrascos tinham terminado seu trabalho. O condenado fora despido, a não ser pelo pano que lhe rodeava os rins. Os homens começavam a levantar a cruz entre os dois ladrões, contra o céu temeroso. A cruz era maior do que as outras, e em contraste com a madeira escura e áspera, o corpo do homem suspenso parecia branco e macio como o alabastro, dando a impressão de refulgir. Ele parecia inconsciente de sua angústia. Seus olhos calmos observavam a mulher, sua mãe, e ele sorria amorosamente, como para consolá-la e tranquilizá-la. Então aqueles olhos a deixaram e olharam para as turbas inquietas que estavam nos planos mais baixos da montanha. Varreram a cidade lá no fundo, suas retorcidas paredes amarelas, banhadas naquela claridade terrífica, seus telhados e cúpulas iluminados. Ergueu o peito num grande e tempestuoso suspiro e por um momento fechou seus olhos. Ali o silêncio era pavoroso. Maria sentara sobre uma grande pedra, o rosto nas mãos. Duas mulheres ajoelhadas a seu lado, confortando-a. Os amigos dele, pobres como ele próprio, estavam juntos, sem afastar os olhos do homem condenado. Eram jovens, obviamente humildes, e suas barbas pequenas moviam-se em seus queixos ao mais leve sopro do vento, e em seus rostos as lágrimas rolavam. O jovem centurião tocou o ombro de Prisco, como quem se desculpa. Os soldados estão esperando o sinal, nobre Prisco, murmurou. Como sabes, a lei permite-lhes dividir os pertences dos que são condenados à morte. Prisco olhou para ele confuso, pois tudo nadava diante de seus olhos. Fez um gesto abrupto. Os soldados impacientes dividiram as vestes de Jesus, queixando-se entre eles de serem elas de tão pobre material e de não haver ali bolsa de dinheiro ou qualquer outra coisa que representasse valor. Descontentes, e depois de bocejar, afastaram-se um tanto e se ajoelharam, começando a jogar dados. Demorariam um pouco para descer, pois os crucificados morriam lentamente. Era entediante. As mulheres pareciam estátuas. Então Prisco viu que sobre a cabeça do moribundo um escrito fora cravado, e ali estava em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. Uma explosão de cólera atordoante
invadiu o coração de Prisco diante daquela zombaria. Fechando os punhos, forçou-se a aproximar-se da cruz e levantou os olhos para o homem suspenso. Seus lábios tremiam. Tentou falar. Os olhos misteriosos voltaram-se para baixo, com um sorriso complacente que continha ao mesmo tempo agonia e compaixão. Prisco pôs a mão contra a parte mais baixa da cruz e sentiu-se cheio de desejo de entregar-se e chorar. Voltou-se e viu que sua mão estava manchada de sangue e ficou olhando para aquele escarlate brilhante, estupidificado. Como o estalido alto de ossos, podia ouvir o ruído dos dados dos soldados e a excitação de suas apostas. Um grupo de escribas e fariseus também se aproximou da cruz. Um dos fariseus levantou os olhos para o moribundo e disse severamente: ele salvou outros, que salve a si próprio, se é o Cristo, o escolhido de Deus. A atenção dos soldados jogadores foi atraída por aquela voz, e eles explodiram em risos. Um deles, muito jovem, veio até a cruz, uma taça de vinho na mão. Seu sorriso era incerto, não maldoso, antes estúpido. Levantou a taça para Jesus, quase que amistosamente, e disse: se és realmente o rei dos judeus, salva-te. Mas o moribundo não falou. Seus olhos começaram a empalidecer, a vidrar, e ele dava a impressão de ter mergulhado em insondável meditação. Um dos ladrões gemeu de maneira terrível, voltou sua cabeça hirsuta e torturada para Jesus, as feições brutais, retorcidas. Tentou cuspir naquela face heróica, mas sua saliva caiu no chão e ali ficou, reluzente. Ele gritou: se és o Cristo, salva-te e salva-nos. E voltou a gemer e a blasfemar com escárnio. Prisco moveu-se convulsivamente. Desejou levantar a espada e golpear a boca do ladrão. Mas antes que pudesse arrancar a arma, o outro ladrão disse, em voz apagada e de censura: não temes sequer a Deus, vendo que estás sob a mesma sentença. E nós aqui estamos com justiça, realmente, pois recebemos o que nossas ações mereciam. Mas este homem nada fez de mal. Prisco estava transfixiado. Sua mão tombou da espada. O segundo ladrão voltou a cabeça para Jesus, e suas feições grosseiras estremeceram, as lágrimas fluindo de seus olhos atormentados. Seu peito ergueu-se e seus braços torceram na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E esforçava-se para o lado de Jesus, como se sua miserável alma fosse impelida por uma força tremenda, como se todo o seu espírito estivesse sendo atraído para seu companheiro. Jesus, durante alguns momentos, não pareceu ter ouvido as palavras dele. Depois ergueu sua cabeça, deixando sua serena contemplação da cidade lá embaixo, das turbas chorosas, e falou. Sua voz ainda estava forte, clara, ainda delicada. Contemplou o segundo ladrão com uma compaixão que não era deste mundo e sorriu. Em verdade, eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. De novo olhou para sua mãe, e de novo uma luz correu sobre seu rosto lívido, no qual o sangue rolava como rubis. Como se tivesse ouvido uma ordem, ela ergueu a cabeça tombada, e mãe e filho olharam-se
como se comungassem as palavras que não deviam ser ouvidas por ninguém. Prisco observava-os e seu coração se descompassava de medo e de um curioso anelo. Passou-se tempo sem conta. Prisco tombara num estado de devaneio. Pensava que sempre estivera assim, a cabeça contra o pescoço do cavalo, aquela doença sempre dentro dele. Pensava que jamais tinha conhecido nada em sua vida, a não ser o brilho dos elmos dos soldados ajoelhados que jogavam em suas mãos reluzentes, a luz dançando em suas armaduras. Eternamente ele vira aquelas nuvens que ferviam, coloridas como vapor, subindo para o céu aquecido ao branco. E eternamente sua visão havia fixado as 3 cruzes. E eternamente ele contemplara a branca figura contra a madeira escura, os tendões forçados e latejantes, os pés alvos como a neve. Estava gelado dentro da eternidade e nunca mais deixaria aquele lugar e nunca mais saberia de outra coisa. Os jovens amigos de Jesus se haviam arrastado até a cruz e tinham tombado contra ela, como que abatidos por um raio, sua postura abandonada na imobilidade da dor, suas cabeças encostadas ao lenho. As mulheres estavam sentadas à parte. Maria olhava para a frente, como se contemplando os tempos, sua nobre cabeça erguendo-se entre as das 2 mulheres. O jovem centurião tornou a aproximar-se de Prisco. Estava muito pálido e murmurou: Prisco, não gosto disto. Há algo horrível aqui. Prisco umedeceu os lábios febris. Dá-me vinho, pediu. O centurião deu-lhe vinho, servindo cautelosamente. Mas seus olhos fixavam o céu, assustados. Prisco tomou a taça e bebeu sofregamente. Era um vinho pobre e ácido e nauseou-o. Atirou o resto no chão e estremeceu. Era a 6ª hora. A luz apavorante latejava mais cegadora do que nunca, como se reunisse para uma imensa conflagração. Prisco passou a mão pelo rosto e encontrou riachos de suor. Os 2 ladrões crucificados antes estavam tombando na inconsciência da morte. Jesus, entretanto, ainda olhava para a cidade e para os outros montes, como se estivesse pensando, como se estivesse inconsciente de que estava morrendo. Então, a luz desapareceu. Desapareceu tão completamente como se meia-noite tivesse caído sobre a terra. Soldados ajoelhados que jogavam levantaram-se num salto, com um grito de terror. O centurião, com pavor renovado, agarrou o ombro de Prisco, procurando proteção. Da multidão lá embaixo veio um gemido poderoso. Nesse momento, o chão ergueu-se como um navio sobre gigantesco vagalhão e estremeceu. Um som de trovoada rasgou as trevas. A terra balançou e sacudiu, e de algum lugar veio um vasto gemido, ao mesmo tempo da terra e do céu. É verdade, gritou Prisco, mas não sabia o que queria dizer com aquilo. Agarrou o pescoço de seu cavalo para se manter de pé. Em pensamento vago lhe veio de que devia tranquilizar seus homens, mas as pernas tremiam sobre seu corpo. Então o ar ficou impregnado de uma voz poderosa, sonora, forte e cheia de exultação. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. As trevas acentuaram-se e os soldados gaguejavam incoerentemente juntos.
Os fariseus e escribas recularam pela montanha abaixo, articulando silenciosamente e agarrando seus braços uns dos outros. Prisco, porém, olhou para a cruz do meio com olhos desolados. A figura que ali estava era a única luz na escuridão temível e que parecia de fogo branco, dando a impressão de que se esticava e alcançava o próprio céu acima da montanha. A terra, que fugia trêmula e ofegante, parou, ficou imóvel. Prisco ouviu seu jovem oficial, o centurião, falando em voz velada e trêmula. Na verdade, esse homem era um justo. E tombou de joelhos. Depois prostou-se, e os outros soldados, igualmente transcidos, tombaram em torno dele, implorando a seus deuses auxílio e salvação. Uma imensa náusea apoderou-se de Prisco, afastou-se de seu cavalo e, com alguns passos fracos, aproximou-se da cruz do meio e de sua fulgurante figura. Jesus estava morto e sua cabeça tombara para seu peito. As gotas de sangue pingavam escuras sobre sua carne, naquela treva profunda. Prisco olhou para as figuras silenciosas dos amigos de Jesus e sua cabeça doía, uma dor lancinante. Tornou então a encostar a mão na cruz e dessa vez chorou. Lucano inclinava-se bem perto do irmão, mantendo na sua mão a fria mão latejante dele. Não tivera consciência do tempo que se passara. A luz da lâmpada continuava a queimar no rosto desbotado de Prisco, do qual corriam rios de suor. Muito tempo se passara. Prisco fechou os olhos velados e houve silêncio. Lucano olhou em derredor, como quem está sonhando. Nem ele nem Prisco tinham percebido que os servos se haviam introduzido caladamente no aposento para anunciar o jantar. Não sabiam que Plócio terminara por se alarmar e viera. Mas depois, vendo os dois com as cabeças juntas e ouvindo que Prisco estava falando e não quisera deter-se, afastara-se, franzindo as sobrancelhas e apertando os lábios. Lucano ergueu a cabeça. Estava cheio de respeitoso temor, de desgosto, e ainda assim sentia-se repleto de júbilo e segurança. Tocou a fronte de Prisco com a mão, e este abriu os olhos. Não há nada mais, disse o soldado, a voz moribunda. Houve rumores de que no terceiro dia ele se ergueu dentre os mortos, mas os rumores foram abafados e seus seguidores banidos. Fugiram da cidade tomados de medo. Foi então que eu fiquei muito doente e estonteado. A dor começou no estômago e eu sabia que ele me condenara à morte pela parte que tomei na sua execução. Lucano, porém, sorrindo alegremente, colocou a palma da mão contra a face acinzentada e murcha do irmão. Não, exclamou ele, como poderia Deus condenar-te? Está profetizado desde tempos imemoriais que ele morreria dessa maneira, pela salvação de todos os homens, não só pelos judeus. Eu sempre soube isso. Ele te odiou? Não, ele te amou. Falaste de seu olhar compassivo sobre ti e de sua compreensão. Ele deseja que te aproximes mais, que repouses em seu coração e que sejas um com ele. Ouve, eu te digo que ele te ama e que está sempre contigo. Os olhos abatidos de Prisco iluminaram-se. Encostou a face na mão de Lucano e lágrimas correram ao longo das pálpebras. É verdade, indagou aflito,
É verdade? Sim, é verdade. E ele ergueu-se. Oh, verdadeiramente ele ergueu-se dentre os mortos. E é Deus, com certeza. Verdadeiramente ele é Deus. Lucano inclinou-se para a frente e beijou a testa do irmão. Seus olhos estavam próximos, os escuros e os azuis. Lucano sorria amorosamente e com força. Prisco murmurava, aconchegando o corpo murcho mais junto do irmão e adormecendo subitamente, em absoluto estado de abatimento. Não parecia respirar sequer. Uma expressão de paz e contentamento instalou-se em suas feições agonizantes. Era como alguém que tivesse chegado ao lar depois de uma viagem terrível, onde encontrara monstros ameaçadores. Era como alguém que tivesse sido exilado no deserto ardente e então fosse chamado de volta. Lucano levantou-se e olhou para o homem abatido que dormia. Juntou as mãos e murmurou: ó, tu que me trouxeste dos espaços vazios, das trevas, da esterilidade, por teu amor e por tua misericórdia eterna. Ó tu que és compassivo para além do que se possa imaginar. Tu que obcecaste a minha vida para me trazer a ti. Tu que conheces o sofrimento dos homens, porque o sofreste. Ó, santificado és em minha alma, e te imploro que aceites a minha vida, a fim de que te possa servir. Sempre te amei, mesmo quando discutia contigo pela minha falta de compreensão. Tem piedade de mim, um pecador, um homem sem importância. Ouve minha voz que te chama. Tem piedade de meu pobre irmão, a quem foi outorgado o mérito de ver-te em nossa carne. Ele te ama e te conhece. Dá-lhe paz, dá-lhe alívio para suas dores. Se ele tem de morrer, concede-lhe então morte tranquila, sem mais angústia. Não és tu compassível para com teus filhos? Chamam eles por ti em vão? Não, jamais eles chamam por ti sem teu auxílio e teu consolo. Aqui está meu irmão que te ama. Sê misericordioso para com ele e conduze-o para ti. Prisco dormia como criança cansada. O suor secava em seu rosto. Lucano curvou-se e beijou a voz sussurrante e carinhosa. Então apagou as lâmpadas e saiu do aposento. Entrou na sala de jantar onde estavam Nícias, Josué, Arié, Hiléu e Plócio. Não o sabia, mas sua pessoa brilhava como a lua. E os outros espantaram-se, fixando os olhos nele. Lucano olhou para Arié e Hiléu e exclamou: durante todo este tempo estive ouvindo meu irmão, e eu vos digo que ele conheceu Deus e o viu crucificado e é abençoado por isso. E com certeza, conforme foi dito, Deus ergueu-se dentre os mortos, ergueu-se, louvado seja seu nome. Os outros ficaram sentados como estátuas e empalideceram. Então Josué levantou-se e estendeu a mão a Lucano e disse: eu sabia, desde o princípio eu sabia. Arié e Hiléu levantaram-se, estenderam suas mãos a Lucano e sorriram. Lucano via-lhes as lágrimas. Plócio perturbou-se, franziu as sobrancelhas e apertou os lábios. Assim foi.
Até o próximo vídeo.